o milionário, Paulo, manteve em segredo o seu regresso a casa após uma longa viagem de negócios, com a esperança de surpreender a sua filha pequena, mas quando entrou na casa, a cena que se desenrolava diante dele destroçou por completo. A sua filha estava a ser duramente repreendida pela madrasta e obrigada a olhar para a parede. Mas isso era apenas a ponta do iceberg. Quando ele percebeu algo mais. Respire fundo e acomode-se para ouvir esta história serena de hoje. Espero que ela atue como o catalisador perfeito para um sonho maravilhoso. Então, comecemos. As manhãs na Quinta dos Reis começavam sempre com uma quietude inquietante. Desde o pessoal da limpeza que polia os soalhos até à empregada que punha a mesa, todos se moviam na ponta dos pés, com o cuidado de não fazerem qualquer ruído desnecessário. Na espaçosa cozinha, o aroma de bolos acabados de fazer misturava-se com o suave taca-taca de uma faca sobre uma tábua de cortar. Então, Ana, a governanta, olhou para o relógio e depois para a grande escadaria por onde Carla costumava descer. Normalmente, às 8 em ponto já acordou, sussurrou a empregada mais jovem. Ainda não. Continua a trabalhar e não olhes para lá, respondeu Ana em voz baixa, os seus olhos a dirigirem-se para o corredor como se temesse ser ouvida. A porta de madeira abriu-se e o tap-tap rítmico de saltos altos ressoou. Carla apareceu com um vestido cor de creme, o cabelo impecavelmente apanhado, o seu rosto perfeitamente belo, mas assustadoramente desprovido de calor. Não cumprimentou ninguém, parando apenas junto à longa mesa de jantar para deixar a sua chávena de café e fazer um gesto a Ana para que servisse mais. A Dona Maria dos Reis pediu-me para lhe lembrar que se juntarão a nós para o almoço de hoje, declarou Ana. Eu sei. Carla bebeu um golo. Tudo deve estar impecável. Zero erros. Virou-se, o seu olhar pousou no canto da sala onde Mariana estava sentada, alinhando os seus lápis de cor. A pequena estava a colorir intensamente um desenho inacabado, os lábios cerrados. Lá para cima, ordenou Carla, aproximando-se. Mariana sobressaltou-se, a sua mão tremeu ligeiramente, fazendo com que um lápis caísse. Desculpa, eu só estava. A menina já esqueceu as regras, interrompeu Carla. Onde começa a tua manhã? Mariana baixou a cabeça, os seus pés descalços arrastaram-se lentamente em direção à parede perto da janela. Pôs-se direita, com os braços colados aos lados. A luz que se filtrava pela cortina fina projetava faixas na parte de trás da sua camisa branca. Ana virou-se, mordendo o lábio. Outro membro do pessoal começou a dar um passo em frente, mas foi detido pelo brusco aceno de cabeça de Ana. Deixa passar. Não te envolvas, murmurou Ana. Carla sentou-se, pegando no seu telemóvel. 15 minutos. Se te mexeres, começas de novo. A sala mergulhou num silêncio opressivo. O relógio avançava interminavelmente. Quando o ponteiro dos minutos passou a marca dos 3, Mariana torceu subtilmente o pulso por causa do cansaço. Começa de novo. A voz de Carla cortou o ar, sem sequer levantar o olhar. Mariana mordeu o lábio, tentando desesperadamente não chorar. As lágrimas só correram quando Carla se levantou, passou por ela e se inclinou perto do ouvido da pequena. É assim que aprendes a não desiludir as pessoas. Justo a tempo, o Sr. António e a Dona Maria dos Reis, os pais de Paulo, entraram no corredor. Dona Maria vestia um robe de veludo e o Sr. António apoiava-se na sua bengala prateada. Bom dia, mãe, pai, disse Carla, mudando instantaneamente a sua expressão, o seu tom tornando-se suave. Bom dia. O Sr. António e a Dona Maria olharam brevemente para Mariana, depois viraram-se para Ana. A menina continua a portar-se mal. Sim, continua a aprender, senhora. Deixa a Carla instruí-la. Ela tem os seus métodos, disse o Sr. António com firmeza, antes de se afastar. Depois de saírem, Ana aproximou-se, colocando suavemente um pequeno copo de leite sobre a mesa. Menina, bebe um pouco. Não vais querer desmaiar. Então, Mariana olhou à sua volta, certificando-se de que Carla tinha saído antes de responder em voz baixa, obrigada, Ana. Rapidamente se pôs na ponta dos pés para beber, os olhos avermelhados. À hora do almoço, a mansão estava cheia de atividade. Carla organizou uma pequena reunião com alguns contactos de negócios de Paulo. Estava na sala de estar, sorrindo radiante como uma socialite modelo, levantando uma taça de vinho. O meu marido está na Europa, mas o novo projeto será definitivamente um sucesso retumbante, disse ela, o seu olhar seguro levando todos a sentirem com aprovação. Na cozinha, Mariana estava aninhada junto a uma mesa com um prato frio de aveia à sua frente. Ana pousou uma mão no seu ombro. Come, querida. Mesmo que não esteja excelente, é melhor do que um estômago vazio. O pai ligou? Perguntou Mariana, olhando pela janela. Ainda não, mas vai ligar em breve.
Ana acariciou o cabelo da menina. Ele adora-te. Mariana ficou em silêncio, enfiando a colher na aveia, obrigando-se a engolir cada bocado. As risadas e o tilintar de copos da sala de estar contrastavam fortemente com o canto silencioso da cozinha. À noite, os convidados foram-se embora e as luzes da casa diminuíram. Ana limpava enquanto Carla estava sentada no escritório, a tomar notas. Mariana saiu da casa de banho, agarrando o seu ursinho de peluche. Boa noite, madrasta. Vou para a cama, disse ela. Vai para a cama, respondeu Carla, sem levantar o olhar. Mariana caminhou para o seu quarto, sentou-se na cama e abriu secretamente a gaveta para encontrar o velho telemóvel do seu pai. O ecrã iluminou-se. Ela escreveu: Saudades tuas, pai. O seu dedo trêmulo pairou sobre o botão de enviar. O som de saltos altos ressoou no corredor. Mariana sobressaltou-se, escondendo rapidamente o telemóvel debaixo da almofada. A porta abriu-se. Carla entrou, a luz do corredor projetando uma sombra sobre o seu ombro. O que estás a fazer? Nada, nada mesmo. Carla aproximou-se, tirou a almofada e viu o telemóvel. O ecrã ainda estava ligado, com a mensagem por enviar. Pegou nele, olhou e apagou friamente o texto. Isto é um aparelho para adultos. Não tens permissão para mexer nele. Eu só queria dizer que tinha saudades do pai, murmurou Mariana. Carla colocou o telemóvel sobre a secretária, a sua voz uniforme. O teu pai está ocupado. Não o incomodes com coisas de crianças. Mariana baixou a cabeça, os seus ombros a tremerem ligeiramente. Carla observou-a durante um longo momento, depois saiu, mergulhando o quarto na escuridão. Um pouco mais tarde, Ana passou e notou a luz que se filtrava por debaixo da porta de Mariana. Espreitou. A pequena estava sentada à sua secretária, a desenhar com um lápis azul claro. O que estás a desenhar? Perguntou Ana suavemente. A minha mãe, respondeu Mariana, a sua voz fraca como uma brisa. Ana fez uma pausa. Ela era muito bonita, não era? Mariana assentiu, continuando a sombrear o vestido branco no papel. Tarde nessa noite, quando Mariana dormia, Carla abriu a porta e entrou. Olhou em volta, vendo o desenho na secretária. A mulher na imagem, Sandra, estava a sorrir, os seus olhos gentis focados na menina. Carla pegou no papel, depois o seu dedo traçou o rosto no desenho. Um silêncio pesado desceu. Depois, dobrou o papel e guardou-o na gaveta de baixo. Não há necessidade de lembrar mais, murmurou, a sua voz gelada. A porta fechou-se, o trinco a fazer clique. Ana, que passava por acaso, parou. Ouviu um pequeno soluço abafado de dentro do quarto, e depois a luz apagou-se de repente. Mariana, chamou suavemente. Não houve resposta. Ana ficou imóvel, a mão a agarrar o avental. Depois, afastou-se em silêncio. Do outro lado do mundo, Paulo terminava uma reunião tardia. Estava junto à janela, telemóvel na mão. Vou ligar à Carla antes de ir para a cama, disse ao seu assistente. A secretária sorriu. Ela enviou uma mensagem a dizer que a Mariana se deitou cedo, senhor. Paulo assentiu, um leve sorriso a cruzar-lhe o rosto. Está bem, ligo amanhã. Ele não fazia ideia de que, a meio mundo de distância, o pequeno quarto da sua mansão estava mergulhado na escuridão, a sua filha aninhada com a almofada encharcada de lágrimas. Carla estava sentada no escritório. Na sua secretária, havia uma pequena chave prateada e brilhante. Pendurou-a num quadro ao lado de uma pilha de notas grossas. A luz do candeeiro de secretária iluminava o seu rosto inexpressivo. Uma semana depois, no aeroporto, o jato privado aterrou no aeroporto de Lisboa, na névoa da tarde. Paulo puxou a sua mala, a sua gabardina cinzenta sobre o ombro, movendo-se rapidamente pela porta. A sua viagem de negócios tinha terminado mais cedo do que o planeado, e durante todo o caminho de regresso, só conseguia pensar no rosto da sua filha quando visse o pequeno urso de peluche branco embrulhado num minúsculo saco de papel. O carro levou pela estrada que conduzia ao Monte do Sobreiro, onde a Quinta dos Reis se erguia silenciosamente entre as árvores. Quando o portão se abriu, as fileiras de árvores sussurraram com o vento. Paulo olhou pela janela, vendo o jardim impecavelmente aparado, mas sentindo falta da presença viva de uma casa com uma menina pequena. A porta principal abriu-se. Ana apareceu, o seu rosto congelado de surpresa. Senhor Paulo. Olá. Está em casa? Sim, queria surpreender a pequena, disse Paulo, a sua voz rouca de cansaço. Onde está a Carla? Na sala de estar, senhor. E a menina Mariana? Ana hesitou, com um vislumbre de ansiedade nos olhos.
Paulo caminhou pelo corredor, abrandando o passo quando ouviu um leve grito que ressoava do pátio traseiro. Virou à direita, e a visão diante dele apertou-lhe o coração. Mariana estava de frente para a parede, com os braços a penderem flácidos, as suas pernas arranhadas e magoadas. Carla estava atrás dela, a sua voz aguda. Põe-te direita. Derramaste o tabuleiro todo da comida e ainda estás a chorar. Aprenda a assumir a tua responsabilidade. Carla, falou Paulo, a sua voz perigosamente baixa. O que é isto? Carla virou-se, momentaneamente atordoada, depois esboçou um leve sorriso. Quando regressaste? É só uma coisa sem importância. Ela derramou a comida e estou a dar-lhe uma lição. Sabes como ela é, precisa de aprender autocontrole fazendo isto. Paulo aproximou-se, levantando Mariana. A menina tremeu, agarrando-se ao seu pescoço. Um leve cheiro desinfetante subiu, misturado com a respiração entrecortada da menina. Carla conseguiu uma risada forçada. Não exageres. Ela é sensível, chora por qualquer coisa. Paulo não respondeu, simplesmente encontrou o seu olhar. A sua observação fixa obrigou Carla a desviar o olhar. Ana saiu de casa, trazendo um pequeno estojo de primeiros socorros. Falou suavemente, vou trazer as ligaduras, senhor. Paulo pegou no estojo, assentindo levemente. Ana inclinou a cabeça, os seus olhos transmitindo um apelo silencioso por ajuda. Paulo levou Mariana para o quarto, sentando-a na cama. Dói, pequenina. Mariana negou com a cabeça, a sua voz tão suave que ele teve de se inclinar para ouvir. Estou bem, pai. A mãe disse que tenho de ser boa. Paulo sentou-se ao lado da cama, segurando a sua mão. Ninguém tem o direito de te magoar por essa razão. Mas a mãe disse que se eu for má, já não voltas para casa. Paulo congelou. Colocou uma mão sobre o peito dela, sussurrando, olá. Estou aqui agora e não vou a lado nenhum. Um momento depois, quando Mariana adormeceu, ele levantou-se e saiu para o pátio. A noite tinha caído rapidamente, e o ar dentro de casa parecia denso. Carla seguiu, o seu sorriso doce a tentar mascarar a atmosfera opressiva. O teu regresso foi uma grande surpresa, disse ela, pousando a mão levemente no seu ombro. Se te exaltares por cada pequena coisa, ela só se tornará mais fraca. Chamas pequena coisa a fazer uma menina de 6 anos olhar para uma parede. Não entendes? Se as crianças não são disciplinadas cedo, tornam-se mimadas mais tarde. Eu só quero o melhor para ela. Queres o melhor para ela, fazendo-a ter medo de ti. Carla franziu o sobrolho. Estás a culpar-me. Todos nesta casa concordam que ela precisa de estrutura. O som rítmico de uma bengala no chão de pedra soou. O Sr. António e a Dona Maria saíram do quarto contíguo. Paulo, disse o Sr. António, a sua voz aguda. A Carla está a fazer o correto. A menina precisa de ordem. Não permitas que assuntos menores perturbem a paz nesta casa. Dona Maria parou ao seu lado, com expressão severa. A tua falecida mãe mimou-a demasiado. Agora ela tem de aprender. Paulo olhou para o seu pai em silêncio. A luz do teto brilhou sobre a bengala prateada na mão do Sr. António, um presente de aniversário que Sandra lhe tinha dado uma vez. Uma memória brilhou na sua mente como um raio de luz desvanecido. Naquela noite de aniversário, Sandra tinha rido enquanto dizia, este velho vai precisar disto para se lembrar de abrandar. Mas agora, olhando para a bengala na mão do homem, Paulo sentiu um arrepio. Virou-se, falando secamente, eu só quero que esta casa seja um lugar onde ela se sinta segura. Estás a ficar brando, Paulo, replicou o Sr. António. O chefe da família não pode permitir que as emoções ditem as suas ações. Emoções, Paulo olhou para o seu pai. Se eu não tiver emoções, o que me torna diferente do gerente da tua empresa? Ninguém falou mais. Carla dirigiu-se escadas acima, deixando um prolongado silêncio no seu rasto. Tarde nessa noite, Carla estava ao telefone na sala de estar. Não, ele não disse nada. Mas aquele olhar nos olhos dele não me agrada. Fez uma pausa quando ouviu passos. Paulo estava a descer as escadas. Rapidamente terminou a chamada, virou-se e pôs um sorriso falso. Ainda não dormes? Não conseguia dormir. Paulo caminhou diretamente para a arrecadação no resto chão. Carla observou, a sua expressão momentaneamente tensa. Depois, fingiu sorrir. Estás a trabalhar até muito tarde. Não fiques acordado, está bem. Paulo abriu a porta da arrecadação e uma rajada de ar frio saiu. Acendeu a luz, revelando fileiras de armários poeirentos.
Uma pequena caixa de madeira estava numa prateleira, coberta com uma espessa camada de pó. Abriu a tampa. Dentro, havia ficheiros sobre o acidente de Sandra. Pela primeira vez em 3 anos, ele atreveu-se a reler cada página. O relatório da polícia detalhava a data, hora e local, mas a cronologia entre o relatório e a reclamação do seguro não coincidia. O veículo envolvido na colisão estava registado sob uma subsidiária das Indústrias dos Reis. O seu coração batia com força, as suas mãos fecharam-se em punhos. Paulo passou para a última página. Relatório do médico legista. Apenas para uso interno. Assinado, António dos Reis. Ele deu um passo atrás, a sua respiração pesada. Todo o seu corpo parecia gelado, como se alguém lhe tivesse acabado de drenar todo o sangue. Um pequeno som veio do corredor. Paulo fechou rapidamente o ficheiro. A porta abriu-se. Mariana estava ali, de pijama, os seus olhos ainda úmidos. Pai. Paulo apressou-se, ajoelhando-se à sua frente. Por que não estás a dormir? Sonhei com a mãe. Ela disse-me para te encontrar. Paulo abraçou-a, sentindo o pequeno ritmo do seu coração contra o seu peito. A mãe está sempre contigo, está bem. Não te vás embora outra vez, pai. Nunca. Estou aqui contigo. A menina aninhou-se, afundando o rosto no seu ombro. Um momento depois, Mariana adormeceu nos braços do seu pai. Paulo levou-a de volta para o seu quarto, aconchegando-a suavemente na cama. Acariciou-lhe o cabelo, sentado ali durante muito tempo, com os olhos no caixilho da janela ligeiramente aberto. Lá fora, o vento sussurrava através das árvores, trazendo o som distante de um motor que se desvanecia. Paulo saiu para o pátio, olhando para o caminho de entrada. Os faróis do carro varreram a noite, depois desapareceram na curva ao pé da colina. Carla tinha saído, levando uma pequena mala consigo. Paulo ficou imóvel, as suas mãos a agarrarem o corrimão. Na sua mente, peças individuais de suspeita estavam a encaixar-se, uma imagem que ele temia encarar de frente. Mas algo lhe dizia que, a partir de agora, cada segredo nesta casa seria revelado. A manhã arrastou-se, mais pesada do que o habitual. O sol tinha acabado de se erguer acima da linha das árvores, a sua luz a atravessar as janelas poeirentas, projetando sombras pelo longo corredor. Paulo estava no seu escritório, a abotoar o colete. Os seus olhos detiveram-se na cadeira vazia junto à mesa de jantar, onde Mariana costumava sentar-se. Carla não tinha regressado. Ana informou que ela tinha ligado a Dona Maria de manhã cedo, dizendo que ia tratar de assuntos pessoais. Paulo não perguntou mais nada, simplesmente assentiu, agarrou nas chaves do seu carro e disse suavemente: Ana, vou para o escritório. Se a Mariana perguntar, diz-lhe que volto antes do jantar. Sim, senhor, respondeu ela, hesitando ligeiramente. Não parece bem, senhor. Devo chamar o motorista. Não é necessário. Paulo conduziu sozinho até à sede das Indústrias dos Reis. O vidro do edifício refletia o céu claro, brilhante e frio. Os funcionários inclinaram a cabeça enquanto ele entrava. Ninguém se atreveu a perguntar por que ele tinha aparecido sem aviso prévio. O seu escritório estava exatamente como o deixou, limpo, organizado, sem um grão de pó. A senhora Teresa, a sua secretária de longa data, entrou, segurando uma pilha de ficheiros. Bom dia, senhor dos Reis. Não esperava vê-lo tão cedo. Bom dia, Teresa. Preciso de rever todos os ficheiros relacionados com o acidente de Sandra dos Reis, há 3 anos. A senhora Teresa fez uma pausa, os seus olhos olharam brevemente para a porta, depois de volta para ele. A sua voz baixou. Senhor, esse caso foi encerrado. Não creio que devamos. Não perguntei o que pensa. Preciso dos documentos. A senhora Teresa ficou em silêncio, depois saiu. Cerca de 10 minutos depois, regressou, colocando um ficheiro fino sobre a sua secretária. Isto é tudo o que resta guardado no sistema. Paulo abriu, folheando rapidamente as páginas. Os dados eram escassos, apenas algumas declarações genéricas, sem detalhes. Ele levantou o olhar, os seus olhos focados no rosto preocupado da senhora Teresa. Os originais foram selados sob ordem do presidente do conselho, respondeu ela, a sua voz suavizando-se. Ou seja, o seu pai. Paulo sentou-se em silêncio. Na sala tranquila, só se ouvia o tic-tac do relógio de parede. A senhora Teresa hesitou durante alguns segundos, depois acrescentou: Senhor dos Reis, eu não devia dizer isto, mas tenha cuidado, por favor. Há coisas que não deveria perturbar.
Talvez tenhas razão, respondeu Paulo, o seu tom calmo mas frio. Mas eu já o fiz. Enquanto ele saía, a senhora Teresa acompanhou até à porta, fazendo uma ligeira reverência. Então, antes de ele se afastar, ela falou rapidamente: estacionou na garagem da cave, correto? Sim. Verifique o banco de trás quando sair. Eu deixei lá algumas coisas. Paulo olhou para ela, sem fazer perguntas. Fora do edifício, abriu a porta do seu carro. No banco de trás, havia um envelope castanho grosso, sem nome de remetente. Abriu-o com cuidado. Dentro, havia uma cópia não publicada do ficheiro do seguro, juntamente com o relatório do motorista na noite do acidente. O papel estava amarelado, as bordas rasgadas. Paulo leu cada linha com atenção. Na parte inferior, uma assinatura familiar congelou: António dos Reis, presidente do Conselho. O traço da caneta era enérgico, a caligrafia decisiva, como uma ordem. Ele fechou os olhos durante alguns segundos. O ar no carro tornou-se sufocante. Tudo estava a começar a encaixar, mas quanto mais encaixava, mais um nó se apertava na sua garganta. À noite, Paulo chegou a casa. Ninguém na mansão falou enquanto ele entrava. O jantar tinha sido servido. Carla continuava ausente. O Sr. António e a Dona Maria estavam sentados à cabeceira da mesa, com Mariana ao lado de Ana. Chegas mesmo a tempo, disse o Sr. António. Estávamos prestes a falar da Mariana. Paulo sentou-se, na defensiva. O que se passa com ela? Dona Maria falou: a Carla sugeriu enviá-la para um colégio interno no norte. Já o verificamos e concordamos. Lá, a menina aprenderá boas maneiras e manterá a imagem da família. Paulo não respondeu. Pousou os talheres, olhando diretamente para os seus pais. A reputação da família exige que uma menina de 6 anos a carregue. Não sejas emocional, Paulo, interrompeu o Sr. António. Esta é uma decisão tomada para o seu benefício. Mariana baixou a cabeça, as lágrimas a escorrerem pelo rosto. Não quero ir. Quero ficar com o pai. Chega, Mariana, Dona Maria bateu suavemente com a colher na mesa. Paulo olhou para a sua filha, depois para os seus pais, falando lentamente: nenhum de vocês sabe qual é o seu verdadeiro benefício. A atmosfera na sala solidificou-se. Ninguém respondeu. Ana estava de pé no canto, a agarrar um pano, olhando para Paulo com pena. Quando todos abandonaram a mesa, Paulo foi para o seu escritório. Reabriu o envelope que a senhora Teresa lhe tinha deixado. No fundo do envelope, havia um pequeno pedaço de papel bem dobrado. A caligrafia era desordenada, envelhecida. Segui a diretiva. A mulher ainda respira. Paulo leu uma e outra vez, cada palavra parecia gravada na sua mente. Deixou o papel sobre a secretária, as suas mãos a tremerem ligeiramente. A imagem da noite em que Sandra faleceu voltou à sua mente. O som da chuva na janela do hospital, a voz apressada do médico e o tom arrepiante do seu pai: não precisas de ver o corpo. Não está intacto. Na altura, ele tinha acreditado. Acreditou no seu pai. Acreditou que precisava de ser forte para proteger a Mariana. Mas agora, as palavras diante dele fizeram tudo desmoronar. Um suave toque na porta. Ana entrou, segurando o outro envelope. Desculpe a interrupção, mas acho que deveria ver isto. O que é isto? Foi-me entregue há 2 semanas. Sem destinatário, apenas uma foto. Paulo abriu o envelope. Uma foto antiga e desfocada, de perfil, clara o suficiente para o congelar. Uma mulher sentada junto a uma janela, o seu cabelo longo a cair em cascata, metade do seu rosto obscurecido pela sombra. Debaixo da imagem, uma nota escrita à mão, trêmula: ela está viva. Paulo olhou para a foto durante muito tempo. A sala estava em silêncio absoluto. Lá fora, começou a chover ligeiramente. Ele agarrou na foto, olhando para Ana. Sabes quem a enviou? Não, senhor. O mensageiro disse que o seu único trabalho era entregá-la. Nada mais. Paulo assentiu. Mantém isto em segredo. Não deixes que ninguém saiba, especialmente o meu pai. Entendo, senhor. Quando Ana saiu, ele permaneceu sentado, com os olhos fixos na fotografia. O velho sentimento, uma mistura de esperança e pavor, retorceu-se no seu peito. Na manhã seguinte, a luz inicial espalhou-se pelo jardim da frente. Paulo segurou a foto na sua mão, saindo para a varanda. De manhã cedo, uma fina camada de névoa pairava sobre as árvores que ladeavam o caminho da colina. Paulo afastou-se da Quinta dos Reis, agarrando ligeiramente o volante,
o vento a assobiar através da janela ligeiramente aberta. Na sua mente, as imagens da noite anterior ainda ressoavam. A fotografia, a nota, ela está viva. O caminho que conduzia aos subúrbios ocidentais era longo e sinuoso. Era ali que vivia Ricardo Fernandes, o motorista que costumava trabalhar para a sua família antes de desaparecer logo após o acidente, há 3 anos. A pequena casa de aldeia estava no final da fila, a sua porta de madeira em decomposição, as cortinas bem fechadas. Paulo bateu várias vezes. Não houve resposta. Uma vizinha abriu a sua porta do outro lado da rua, perguntando com curiosidade: procura o Fernandes? Mudou-se há anos. Há quanto tempo? Há meio ano, suponho. Mas uns estranhos vieram aqui há uns dias, limparam e fecharam o lugar de novo. Pensei que fossem da família dele. Paulo agradeceu-lhe, caminhando à volta da casa. Junto à porta traseira, viu a caixa de correio enferrujada, ainda a transbordar de papéis. Quando a abriu, caíram algumas faturas antigas. O nome do remetente: Indústrias dos Reis, Fundo de Bem-Estar Interno. O dinheiro era transferido regularmente todos os meses, começando logo depois de Sandra falecer. Paulo ficou imóvel, o vento a soprar através das árvores secas, sussurrando suavemente. Guardou os papéis na sua pasta, os olhos a semicerrarem-se. À tarde, estacionou o seu carro em frente ao edifício de vidro no centro, o escritório na Baixa de Lisboa de Rui Santos, o seu antigo amigo do liceu e atual advogado pessoal. Rui cumprimentou-o, apertando-lhe a mão com uma meia piada: tu conduzires até aqui pessoalmente deve significar que algo grande está a acontecer. Paulo abriu a sua pasta, colocando a pilha de papéis sobre a secretária. Preciso que dês uma vista de olhos a isto. Rui folheou as páginas, franzindo o sobrolho. Transferências regulares do fundo interno. É uma quantia considerável. Quem assinou a autorização? Sem assinatura, mas as datas coincidem com a ordem de selar os ficheiros do acidente. Rui recostou-se na sua cadeira, suspirando. Paulo, se as tuas suspeitas são verdadeiras, isto já não é um assunto de família. Isto é um encobrimento sistémico. Tens de ser extremamente cauteloso. Eu sei. Qual é o teu plano? Descobrir quem eles estão a esconder. Rui assentiu ligeiramente. Se precisares, dar-te-ei apoio legal. Mas, Paulo, não deixes que saibam que estás a investigar isto. Pessoas como o teu pai não gostam de ser expostas. Paulo saiu do escritório quando começava a anoitecer. Quando chegou ao estacionamento, notou um carro cinzento estacionado a poucos metros de distância, no seu espelho retrovisor. Ao ligar o motor, o outro carro também arrancou, seguindo-o. Paulo não olhou para trás. Fez 3 curvas rápidas, depois desviou-se bruscamente para uma pequena faixa que conduzia a uma antiga zona residencial. Depois de algumas voltas, o carro cinzento tinha desaparecido. Ele parou, respirou fundo e mudou de direção, dirigindo-se para a casa de Ana. A porta abriu-se. Ana pareceu surpreendida. Senhor dos Reis. Tão tarde. Preciso de te perguntar sobre isto. Paulo colocou a fotografia sobre a mesa. Sabes quem te enviou isto? Não. Ana olhou para a foto, os seus olhos ligeiramente avermelhados. Não sei o nome dela. Uma mulher abordou-me no mercado, envolta numa capa. Entregou-me o envelope e disse: se um dia ele começar a suspeitar, devolva-lhe isto. Pensei que era uma piada, por isso guardei-o. Viste-a mais alguma vez? Não, senhor. Mas lembro-me claramente, ela tinha uma ligeira claudicação na perna esquerda. Paulo ficou em silêncio, lembrando-se de Sandra. Após o acidente, ela tinha sofrido uma fratura grave na perna esquerda. Ana apertou as mãos. Peço desculpa por não ter falado antes. Está tudo bem, disse Paulo suavemente. Fizeste o correto. A noite caiu, e ele regressou à mansão. Toda a casa estava em silêncio. Ao subir as escadas, ouviu Carla a falar no escritório. Não, ele já encontrou a foto. O que devemos fazer? A sua voz era baixa, urgente. Paulo parou do lado de fora da porta. Ela não o tinha notado. Não me importa, desde que seja resolvido. Ele não pode saber mais nada. A porta rangeu ligeiramente, e Carla virou-se, desligando rapidamente. Assustaste-me. Forçou um sorriso, aproximando-se. Era só sobre o evento de caridade. Ouviste alguma coisa? Paulo olhou para ela durante alguns segundos, depois assentiu levemente. Não consegui ouvir claramente. A trabalhar até tarde, não é? Tenho de me preparar para o evento da tua mãe. A Dona Maria é muito particular.
Compreendo. Ele deu um passo atrás, os seus olhos ainda a observá-la. Carla manteve o seu sorriso até ele desaparecer pelo corredor. Depois, agarrou o telemóvel com força, olhando para as escadas, consumida pela inquietação. O quarto de Mariana ficava no segundo andar. Quando Paulo passou, a porta estava ligeiramente aberta. A menina estava sentada na sua cama, a abraçar o seu ursinho de peluche. Ainda não dormes? Pai, a mãe estava a falar com alguém. Eu ouvi. Paulo sentou-se na beira da cama, acariciando o seu cabelo. Está tudo bem, são só coisas de adultos. Estás zangado com a mãe? Ele negou suavemente com a cabeça. Não estou zangado com ninguém. Só estou à procura do que é certo. A menina olhou para ele, os seus olhos claros. Pai, sonhei com a mãe. A mãe Sandra. Disse que tinha muito frio. Paulo congelou, a sua mão suspensa no ar. Sentes muito a falta dela, não sentes? Mariana assentiu. Mas não consigo lembrar-me do rosto dela. Ele não falou, apenas a puxou para um abraço. Em breve, vais lembrar-te. Quando Mariana adormeceu, Paulo saiu do quarto e dirigiu-se à cave. O escritório do seu pai, geralmente trancado, estava aberto hoje. Lá dentro, cheirava a madeira velha e papel úmido. Clique. Ele acendeu a luz, movendo-se em direção ao grande cofre junto à parede. Após várias tentativas, a fechadura fez clique e abriu-se. Dentro do cofre, havia ficheiros de investimento, contratos e um envelope amarelo grosso marcado como confidencial. Paulo tirou e abriu-o. O primeiro título deixou-o rígido: Projeto Y, transferência de paciente especial para o Retiro Santa Helena. Leu cuidadosamente as notas abaixo: paciente feminina. Condição estável. Transferida sob diretiva especial. Não divulgar em registros médicos. Paulo digitou rapidamente Ilha de Santa Helena no computador de secretária. Os resultados apareceram. Uma pequena ilha ao largo da costa do Algarve, lar de um centro de recuperação neurológica propriedade das Indústrias dos Reis. As imagens de satélite mostravam um grande edifício no meio de uma floresta, completamente isolado do continente. Ele imprimiu o mapa, dobrou e guardou-o na sua pasta. A porta da cave rangeu suavemente. Paulo virou-se. O corredor estava escuro, apenas a luz amarela se derramava da sala. Não havia ninguém ali. Mas ele sentiu claramente olhos a observá-lo. Saiu, fechando a porta com cuidado. Depois, dirigiu-se escadas acima. No final do corredor do resto do chão, uma figura estava metade na sombra, metade na luz. Carla, com um robe preto, os braços cruzados sobre o peito. Paulo não falou, apenas olhou para ela antes de virar para o outro lado. Carla viu-o ir, os seus olhos cheios de cálculo. Assim que ele estava fora de vista, ela pegou no seu telemóvel e marcou um número familiar. Sou eu, a sua voz era baixa. Ele já encontrou a foto. Façam-no antes que ele saia da cidade. O outro lado ficou em silêncio por um segundo, depois uma voz respondeu, entendido. Carla desligou, encostando-se à parede, a sua mão ainda a agarrar o telemóvel, mas o seu polegar tremia ligeiramente. Dentro da casa silenciosa, restava apenas o som do vento a assobiar através das frestas, como se as próprias paredes estivessem a ouvir tudo. Paulo acordou, abriu as cortinas e viu o jardim da frente molhado de orvalho. Vestiu uma camisa e desceu à garagem para levar Mariana à escola. Mas quando colocou a chave na ignição, o carro não arrancou. Tentou de novo. Silêncio. Paulo abriu o capô. O sistema elétrico tinha sido cuidadosamente desativado, como se alguém o tivesse feito deliberadamente ao abrigo da escuridão. Ele franziu o sobrolho, pegando no seu telemóvel para ligar ao seu mecânico habitual. Senhor, alguém mexeu nisto. Todos os cabos foram desligados do circuito. Não foi devido a rudores ou danos naturais. Paulo disse simplesmente, muito bem, deixe como está. Eu trato disso. Depois de o mecânico sair, ele ficou na garagem durante muito tempo. Claramente, alguém não queria que ele saísse daquele lugar. Na sala de estar, Mariana estava a atar o cabelo, a sua mochila já posta. Pai, o carro está avariado. Está bem, vamos noutro carro. A menina assentiu, agarrando o ursinho de peluche branco. Paulo ligou a Rui Santos, a sua voz baixa. Rui, preciso que organizes um voo privado para o Algarve esta noite. Algarve? Perguntou Rui, a sua voz cautelosa. Está a passar-se alguma coisa? Apenas um encontro com um velho investidor. Mas preciso de descrição absoluta.
Rui fez uma pausa durante alguns segundos. Está bem, eu trato disso. Mas lembra-te, não deixes que ninguém saiba quem trazes, nem mesmo os membros da família. Ao meio-dia, enquanto Paulo organizava papéis no seu quarto, Ana bateu à porta, segurando uma pequena caixa. Senhor, acho que deveria ficar com isto. Paulo abriu a tampa. Dentro, havia um colar de prata, um pendente de coração gravado com o nome Sandra. Encontrei-o no envelope enviado para a casa há 2 anos, sussurrou Ana. Ninguém se atreveu a mencioná-lo, mas eu sabia que lhe pertencia. Paulo segurou o colar, uma luz determinada nos seus olhos. Obrigado. De agora em diante, ninguém deve saber disto. Entendo, senhor. Ele colocou o colar no bolso interior e fechou a sua mala. Tudo estava pronto. À tarde, Carla desceu as escadas e viu pai e filha a puxarem uma mala em direção à porta. Ela sorriu, tentando manter a sua voz suave. Ouvi dizer que o tempo no Algarve está terrível. Talvez deixes a Mariana comigo, é mais seguro. Paulo olhou para ela, um leve sorriso nos seus lábios. A família precisa de uma pausa. Já tomei uma decisão. O rosto de Carla endureceu momentaneamente. Quando a porta se fechou, ela ficou rígida, depois rapidamente agarrou no seu telemóvel. Mãe, eles foram-se embora, disse urgentemente. A voz de Dona Maria veio do outro lado, calma mas fria como aço. Se ele realmente vai, devemos agir antes que tudo se desmorone. Carla permaneceu em silêncio, simplesmente assentindo, embora soubesse que não a podiam ver. A caminho do aeroporto, o vento levantou-se. Paulo conduziu lentamente, os seus olhos a perscrutarem o espelho retrovisor. Um carro cinzento familiar seguia-o, mantendo uma distância fixa. Ele não disse nada, virando de repente numa estrada secundária que conduzia aos subúrbios. Pai, para onde vamos? Perguntou Mariana, agarrando o seu ursinho de peluche. Para um lugar onde vais ver a tua mãe. Onde está a mãe, pai? Paulo olhou pela janela, a sua voz suave como o vento. Num lugar onde o vento sopra do mar, a menina sorriu inocentemente. Vou contar-lhe sobre o novo desenho que fiz. Ela vai adorar, de certeza. Paulo desviou-se através de um cruzamento, fundindo o seu carro com uma corrente de caminhões em movimento. Quando verificou o espelho, o carro cinzento tinha desaparecido. O aeroporto privado estava escondido entre as colinas, as luzes da pista a cortarem a névoa fina. Rui já estava à espera junto ao pequeno avião, o seu casaco a esvoaçar ligeiramente ao vento. Conseguiste? Disse Rui, apertando-lhe a mão rapidamente. Todos os procedimentos estão prontos. Só tens de assinar aqui. Paulo assinou, mas quando levantou o olhar, uma pessoa com uniforme de segurança aproximou-se. Com licença, verificação obrigatória de documentos antes da descolagem. Paulo entregou os ficheiros, os seus olhos a semicerrarem-se quando reconheceu o homem, Jorge Silva, que outrora tinha sido segurança pessoal do seu pai. Quando mudaste de emprego? Jorge Silva ofereceu um leve sorriso. A corporação ainda se preocupa com a sua segurança, Senhor dos Reis. Não te preocupes, eu sei cuidar de mim, respondeu Paulo, o seu tom firme. Quando Jorge Silva se afastou, Rui baixou a voz. Pai, tens a certeza disto? Mais seguro do que nunca. Paulo guiou Mariana em direção ao avião. Ela sentou-se junto à janela, observando as luzes da pista a passarem. Pai, porque estão todos a olhar para nós. Porque és a coisa mais valiosa que eu tenho. Rui embarcou por último, fazendo um sinal ao piloto. Os motores rugiram, o som das hélices a misturar-se com o vento. Ao longe, o carro cinzento ainda estava estacionado na borda da pista, com os faróis apagados, apenas a luz vermelha intermitente a refletir-se no vidro. Quando o avião descolou, Paulo olhou pela janela, vendo a cidade a encolher por baixo. Mariana apoiou a cabeça no seu ombro, meio adormecida. Pai, agora ouço o oceano. Paulo acariciou-lhe suavemente o cabelo. Sim, estamos quase a chegar. O céu estava completamente negro, o mar por baixo parecia uma folha de seda preta esticada, refletindo até no luz da lua. Ele agarrou no apoio de braço, sabendo que debaixo daquela superfície tranquila estavam os segredos de família que estava prestes a descobrir. Ao mesmo tempo, no escritório da Quinta dos Reis, Carla entrou, colocando um ficheiro sobre a secretária. Não vais querer que o teu filho saiba mais nada. O Sr. António estava sentado atrás da secretária, segurando uma taça de vinho, com os olhos fixos nos papéis. Quantas cópias restam? Apenas uma, e eu cumpri a minha promessa. Dona Maria estava sentada em frente a ele, os seus olhos afiados e frios. Então nós trataremos do resto. Carla assentiu ligeiramente, recuando da sala.
A porta fechou-se, deixando apenas o som do vinho a ser vertido numa taça e um pesado silêncio lá dentro. No ar, o avião atingiu a altitude de cruzeiro. Rui estava a dormir na cabine auxiliar. Paulo estava sentado em silêncio, a olhar pela janela, o mar noturno por baixo a cintilar como uma corrente subterrânea de luz, interminável e misteriosa. Ele tirou o colar de Sandra do bolso, agarrando-o na mão. "Espera por mim", sussurrou ele. "Espera por mim, Sandra." O avião elevou-se através da camada de nuvens. Em terra, no aeroporto do Algarve, um homem com um casaco cinzento acabara de receber uma chamada. "Já os viste?" A voz de Carla soou pelo telefone. Ele olhou para o céu, onde uma pequena luz começava a descer. "Afirmativo, eles estão a chegar. Preparem-se no cais norte." Ele desligou, ajustou o seu walkie-talkie, a sua voz fria no canal interno. "Confirmem posição. Equipa 1 no cais, equipa 2 observem à distância. Não permitam que eles abandonem a ilha." O pequeno avião aterrou no aeroporto local, na costa do Algarve. A pista era curta, rodeada de úmidos pinhais e névoa espessa. Paulo saiu, agarrando a mão de Mariana com força. "Está muito frio, pai." A menina tremeu. "Estamos quase a chegar, pequenina", disse ele, subindo-lhe o casaco sobre os ombros. No balcão de aluguer, escolheu uma velha UMM, maltratada. O motor falhou, mas arrancou. A estrada para o porto era sinuosa e deserta, ladeada de casas de madeira branqueadas pela maresia. Pelo caminho, parou numa pequena tasca à beira da estrada para perguntar. O dono, um homem com barba grisalha, olhou para ele com cautela. Quando Paulo perguntou: "Sabe alguma coisa sobre o Centro de Recuperação de Santa Helena?", o homem pousou a sua chávena de café, a sua voz rouca. "Aquele lugar numa ilha remota. Só entra gente com autorização especial. Diz que os pacientes de lá nunca mais regressam. Há alguém responsável. Só ouvi o nome do doutor Manuel Fonseca, mas não aconselharia a ir lá." Paulo assentiu ligeiramente, deixando algumas notas antes de sair do café. Na sua mente, o nome Fonseca fez-o sentir um aperto no coração, o homem que tinha tratado Sandra antes do acidente. Quando chegaram ao porto, o vento estava mais forte e o mar agitado. Um quadro de avisos dizia: "Todos os serviços de ferry suspensos temporariamente devido ao mau tempo." Paulo perguntou pelos cais. Todos abanaram a cabeça. Finalmente, um velho pescador, Joaquim, concordou em levá-los, mas apenas pelo triplo do preço habitual. "Tem a certeza?" O homem olhou para o mar. "As ondas estão enormes hoje. Nem todos regressam daquele lugar." "Tenho de ir", respondeu Paulo, simplesmente. Joaquim suspirou suavemente, assentindo. "Vou preparar o barco." Enquanto esperavam, Mariana sentou-se num banco de madeira e pegou num jornal velho e úmido. "Pai, há uma foto que se parece com a mãe." Paulo olhou. Na segunda página, havia um artigo sobre o Programa Especial de Atendimento ao Paciente da Corporação dos Reis. No canto, havia uma pequena linha: "Supervisão profissional, Dr. Walter Fonseca." Paulo leu cada palavra com atenção, as suas mãos a agarrarem fortemente o jornal. Pegou no seu telemóvel, marcando o número de Fonseca na sua antiga lista de contactos. O ecrã dizia: "Número fora de serviço." Ligou a Rui. "Rui, preciso que rastreie a localização do Dr. Fonseca dentro do sistema da empresa. Usa o código interno, nível de segurança 2. "Estás no Algarve?", perguntou Rui em voz baixa. "Sim." "Não o digas a ninguém, especialmente à sede das Indústrias dos Reis." "Entendido. Contacto-te quando tiver os dados." Paulo desligou, guardando o telemóvel no bolso, os seus olhos focados no mar, onde a névoa começava a adensar-se, obscurecendo o horizonte. Ao mesmo tempo, na Quinta dos Reis, Carla estava sentada no sofá, telemóvel na mão. A voz do Sr. António veio do outro lado, calma mas gelada. "O Paulo dirige-se a Santa Helena. Se ele chegar lá, está tudo acabado." Carla ficou em silêncio, os seus lábios cerrados. Após um momento, respondeu: "Então, deixem-me tratar disso." Levantou-se, abriu um armário e tirou uma pequena mala. Dentro, havia um ficheiro fino e uma ordem de voo interna da Corporação dos Reis. Sem outra palavra, saiu da mansão, dirigindo-se diretamente para o aeroporto. À tarde, o vento uivava ferozmente. Paulo e Mariana subiram ao cais, entrando no pequeno barco de madeira do velho pescador. O mar estava agitado, com ondas brancas, e a fraca luz do sol filtrava-se através das nuvens espessas. "Amarrem-se bem."
As ondas não são amigáveis hoje, avisou o operador do barco. Paulo verificou a sua mala de novo, certificando-se de que os ficheiros e o mapa ainda estavam intactos. Mariana estava sentada lá dentro, a abraçar o seu ursinho de peluche, perguntando suavemente: pai, há mesmo gente naquela ilha? Sim. Mas nem todos querem ser encontrados. O barco balançou violentamente ao sair do porto, o som das ondas a baterem no casco de madeira, o cheiro a maresia era acre. Cerca de meia hora depois, Mariana apontou pela janela. Pai, vejo outro barco. Paulo levantou o olhar. Ao longe, uma mancha negra crescente, uma lancha cinzenta a viajar na mesma direção. A sua velocidade constante e reta. Provavelmente apenas outro barco de pesca, não te preocupes, disse ele, mas sabia que esta coincidência não era um acidente. Cerca de 2 horas depois, estavam a poucas milhas da ilha. De repente, o motor do barco falhou violentamente e depois parou. A máquina ficou em silêncio, deixando apenas o som do vento a uivar e das ondas a quebrarem. Maldição, o operador do barco verificou freneticamente. Impossível, acabei de mudar o óleo. Ele inclinou-se no compartimento do motor, o suor a perlar-lhe na testa, apesar do frio. Alguém abriu a tampa do motor. A linha de combustível estava desligada. Paulo olhou para trás. A lancha cinzenta estava agora muito mais perto, a apenas algumas centenas de metros de distância. 2 homens vestidos de escuro, os seus rostos obscurecidos por capuzes, estavam no convés. Ele baixou a voz, falando rapidamente a Mariana: vai para a cabine. Fica quieta. Não saias até ouvires a minha voz. Mariana assentiu, abraçando o seu ursinho de peluche, encolhendo-se no canto interior. Paulo agarrou numa chave grande, dirigindo-se ao motor. A sua mão tremia ligeiramente com o frio, mas os seus movimentos foram rápidos. Voltou a ligar a mangueira de combustível, apertou-a e moveu o interruptor. Nada além do vento. A lancha atrás deles acelerou, o motor a rugir, as ondas a elevarem-se. A água salpicava o casco. O operador do barco entrou em pânico, tentando ligar o rádio. Eles estão a seguir-nos. Preciso do sinal. O rádio estava com interferência, emitindo apenas estática. O sinal está bloqueado, Paulo amaldiçoou em voz baixa, ainda a girar furiosamente a chave. De repente, um som áspero de chuchu explodiu, depois um rugido. O pequeno barco balançou violentamente, o motor voltou à vida. Aguenta-te firme, gritou ele ao operador. O barco virou bruscamente, levantando uma nuvem branca de água. O vento açoitou-lhes os rostos, mordazmente frio. A lancha atrás deles acelerou, a distância agora apenas algumas dezenas de metros. Um dos homens a bordo fez um gesto. Paulo viu um brilho de metal sob a luz tênue e agachou-se, agarrando o corrimão de madeira, gritando: velocidade máxima. O motor gritou, e o pequeno barco lançou-se em direção à ilha, que agora era apenas visível na névoa espessa. As ondas chocaram sobre eles, encharcando as suas roupas com água fria. Mariana, na cabine, agarrou o seu urso, sussurrando inaudivelmente. Atrás deles, o som da lancha era implacável, mas recuou gradualmente no meio das ondas ferozes. Paulo olhou em frente. Através da tênue névoa, apareceu uma luz fina, o farol de Santa Helena. Ele respirou pesadamente, as suas mãos ainda a agarrarem o volante. Espera por mim, Sandra, murmurou, os seus olhos fixos na ilha que crescia na extensão branca do mar noturno. O barco de Paulo cortou a névoa densa, dirigindo-se diretamente para a ilha de Santa Helena, enquanto atrás deles, a lancha cinzenta perseguia, a sua tênue luz amarela a refletir-se nas ondas como um fantasma persistente. Estava completamente escuro quando o pequeno barco de Paulo chegou à costa. A leve tempestade tinha acabado de passar, deixando ondas suaves e uma névoa tão espessa que cobria a ilha de Santa Helena como uma cortina. O som do vento a assobiar através das falésias era como um suspiro do oceano. Pai, tenho medo. Mariana pegou na sua mão, a tremer. Está tudo bem, pequenina, sussurrou Paulo, puxando-lhe o casaco sobre a cabeça. Seremos rápidos. Eles esconderam-se atrás do cais de madeira, onde apenas uma luz tênue brilhava da distante estação de guarda. O operador do barco olhou à sua volta, baixando a voz. Só vos trouxe até aqui. Ir mais fundo depende de vocês. Isso é suficiente, obrigado, respondeu Paulo. Depois, virou-se para Mariana. Fica aqui nesta cabana de barcos. O capitão estará contigo. Sob nenhuma circunstância deves sair até ouvires a minha voz. Promete. Ele abraçou-a com força, depois embrenhou-se na chuva fina, a sua silhueta a desvanecer-se rapidamente na névoa. A ilha estava quase completamente isolada.
O caminho da costa até ao centro estava coberto de agulhas de pinheiro úmidas. Paulo seguiu o trilho, vendo a luz tênue que emanava do grande edifício no meio das árvores. Centro de Recuperação Santa Helena. Uma cerca de ferro alta, coroada com arame farpado, exibia um sinal de aviso brilhante, área especial de recuperação neurológica. Apenas pessoal médico autorizado. 2 guardas patrulhavam, as suas lanternas a varrerem os arbustos. Paulo susteve a respiração, colando-se à cerca, esperando que eles fossem antes de seguir um caminho lateral. De longe, olhou para o edifício principal. A janela do 3º andar estava iluminada. A silhueta de uma mulher estava sentada junto à janela, o seu cabelo longo sobre os ombros, as mãos a descansarem no colo. O seu coração sentiu que parava. Sandra. O nome escapou-lhe dos lábios, tão suave que mal o ouviu. Sandra. Mas dentro daquele quarto, Sandra estava imóvel. Durante 3 anos, só tinha visto o mar através de um vidro embaciado. O quarto era branco, estéril e sem alma. Uma jovem enfermeira entrou, colocando suavemente um tabuleiro de comida sobre a mesa. Alguém perguntou por si hoje, disse ela suavemente, como o vento. Sandra simplesmente negou com a cabeça, a sua voz fraca. Ninguém sabe que estou aqui. Virou-se para a janela, olhando para a névoa espessa, os seus olhos distantes. Paulo manteve-se perto da parede, procurando uma forma de passar a cerca. Encontrou uma secção onde a fiação elétrica tinha sido danificada recentemente, talvez por uma reparação recente. Usando uma pequena barra de ferro, criou a alavanca, trepou e aterrou suavemente. O som do vento engoliu todos os outros ruídos. Ele moveu-se mais fundo, chegando à entrada traseira do centro, onde um pequeno sinal dizia Administração. As luzes dentro do edifício estavam acesas, refletindo-se no chão molhado. Paulo deslizou por uma porta lateral, caminhando por um corredor cheio do cheiro a desinfetante. No final do corredor, a porta do escritório do gerente estava ligeiramente aberta. Ele entrou, fechando a porta atrás de si. O doutor Fonseca levantou o olhar de uma pilha de ficheiros, sobressaltado ao vê-lo. Paulo dos Reis. Oh, meu Deus! Pensei que te impediriam de vir aqui. Onde está a minha esposa? Paulo caminhou até ele, fechando a porta atrás das suas costas. O doutor Fonseca olhou à sua volta, tenso. Ela não faleceu. Mas não deverias estar aqui. Paulo apertou as mãos, a sua voz baixa. Sei claro. Há 3 anos, os teus pais assinaram papéis para o seu tratamento a longo prazo. Consideraram a Sandra mentalmente instável, e o seu falecimento foi inventado para evitar um escândalo para a corporação. Eu estava apenas a seguir ordens. Paulo ficou rígido. Tratamento. Isolamento. Sabes que ela estava completamente lúcida. O doutor Fonseca abriu um armário, tirou uma pasta grossa e entregou-lhe. Esta é a verdade. Ela recuperou após 2 meses, sem danos permanentes. Mas a diretiva interna das Indústrias dos Reis exigia que ela não saísse da instalação. Eles enviaram pessoas para me supervisionar, ameaçando revogar a minha licença médica se eu revelasse alguma coisa. Paulo folheou as páginas, as suas mãos a tremerem. A assinatura final na ordem de isolamento indicava claramente, António dos Reis. O meu pai, murmurou ele, os seus olhos a arderem. Eles confinaram a minha esposa para proteger o nome da família. O doutor Fonseca olhou para ele, arrependido. Paulo, lamento. Não tive escolha. Mas ela ainda está aqui. 3º andar, quarto 312. O som de um motor rugiu lá fora. Os faróis varreram a janela. O doutor Fonseca apressou-se, fechando as cortinas. Isto não é bom. Alguém acabou de chegar. Vejo uma matrícula interna dos Reis. Paulo olhou para fora. Um carro preto brilhante parou do lado de fora da porta. A porta abriu-se. Carla saiu, seguida por 2 agentes de segurança. Ela segurou o seu telemóvel, a sua voz fria. Não permitam que ele abandone a ilha. Tudo acaba esta noite. O doutor Fonseca empalideceu. Eles não querem que a leves. Paulo escondeu o ficheiro no seu casaco, olhando diretamente. Obrigado. Se queres redimir-te, fica em silêncio. Apanha o corredor de serviço traseiro. Essa escada conduz diretamente à ala dos pacientes. Paulo assentiu, abrindo a porta. O som das botas de segurança ressoou pela escada principal. Ele seguiu o corredor lateral, as luzes ténues a piscarem.
No final do corredor, a porta do quarto 312 estava ligeiramente aberta. A luz branca derramou-se no corredor, refletindo-se no chão molhado. Paulo parou, o seu coração a bater com força. Agarrou no puxador da porta, respirou fundo e empurrou-a para abrir. No quarto, Sandra estava sentada junto à janela, um ró branco sobre o seu corpo frágil. Quando ouviu a porta, virou-se lentamente. Os seus olhos baços piscaram, depois brilharam com uma luz frágil. Paulo ficou congelado no limiar, incapaz de pronunciar uma única palavra. Cada som à sua volta pareceu desvanecer-se. Os seus olhos encontraram-se, após 3 anos de separação. Na sala branca e estéril, as luzes fluorescentes refletiram-se no rosto magro de Sandra, realçando os seus olhos profundos que pareciam não ter visto a verdadeira luz do sol em 3 anos. Ela olhou para o homem à sua frente, a sua respiração entrecortada, a sua mão a tremer ligeiramente. Paulo. A sua voz era rouca, frágil como um sussurro. Paulo deu um passo em frente, os seus olhos encheram-se de lágrimas. Ele não falou, apenas se ajoelhou diante da sua esposa, a sua mão trêmula a aproximar-se para tocar a dela. A sua pele estava fria, mas real. Um soluço abafado escapou-lhe. Permaneceram em silêncio durante muito tempo, apenas o som da chuva a bater no caixilho da janela, constante e indiferente. Sandra levantou suavemente uma mão para tocar o rosto do seu marido, o seu olhar parecia procurar as memórias que lhe tinham sido roubadas. Pensei que me tinhas esquecido. Nunca, sussurrou Paulo. Nunca. Apenas me roubaram a oportunidade de te encontrar. A atmosfera pesada foi estilhaçada pelo som de passos apressados que ressoavam do corredor. Paulo olhou para a porta, os seus olhos a brilharem. Pôs Sandra atrás do armário médico, pondo um dedo nos lábios como sinal para guardar silêncio. A porta abriu-se derrompante. Carla entrou com 2 agentes de segurança. As lanternas varreram o quarto. Ela olhou para a cama vazia, o seu rosto contorcido. Sandra. Onde está ela? Sibilou, a sua voz fria. Eduardo abraçou Sandra com força, esperando que eles passassem. Quando o som das botas se desvaneceu, ele guiou a sua esposa em direção à escada de emergência traseira. Para onde me levas? Ofegou Sandra, a sua voz fraca. Para o lugar onde mais precisas de estar. O corredor traseiro conduzia diretamente a um edifício de serviços públicos perto da costa. O vento soprava com força e a chuva tornou-se mais intensa. Paulo apressou-se, ajudando Sandra a superar os degraus escorregadios. Ao longe, a tênue luz amarela da pequena cabana de barcos ainda estava acesa, onde ele tinha deixado Mariana a salvo com o pescador. Ele empurrou a porta para abrir. Mariana virou-se, momentaneamente atordoada. A fraca luz amarela brilhou no seu pequeno rosto. Mãe. Sandra parou, os seus lábios a tremerem ligeiramente. Mãe. Num instante, a menina deixou cair o seu ursinho de peluche e correu para abraçar a sua mãe com força. Os seus soluços abafados eram incontroláveis. Sandra ajoelhou-se, envolvendo os braços à volta da sua filha como se temesse que, se a soltasse, tudo se desvaneceria. Olá. Estou aqui. Lamento muito, minha menina doce. Mariana soluçou. Sonhei tanto contigo. Já não é um sonho, disse Paulo, pondo uma mão nos seus ombros, a sua voz quebrada pela emoção. O som de um motor rugiu ao longe. Finalmente, Carla tinha encontrado a rota de fuga. Os faróis cortaram a chuva, brilhando diretamente na área da cabana de barcos. Vamos, gritou Paulo suavemente. Correram para o cais, atravessando a areia encharcada. Quando os 3 chegaram ao cais, Carla e os 2 agentes de segurança estavam muito perto. Parem aí mesmo, gritou ela, a sua voz engolida pelo vento. Não a podem levar a lado nenhum. Paulo virou-se, protegendo Sandra e Mariana atrás de si. Acabou, Carla. Isto termina agora mesmo. Achas que podes desmantelar tudo? Zombou ela, os seus olhos selvagens. Não tens ideia do que eles são capazes. Uma sirene aguda soou ao longe, cortando a noite. Luzes azuis e vermelhas varreram a água. Carros da polícia inundaram a área do porto. Carla ofegou, dando um passo atrás. A porta do carro abriu-se. Rui Santos saiu com o chefe da polícia do Algarve. Paulo dos Reis, gritou Rui em voz alta. Paulo, traz a tua esposa e filha para aqui, agora. Paulo pegou na mão de Sandra, guiando-a a ela e a Mariana para fora do cais de madeira. Carla virou-se, gritando, não tem autoridade aqui. Isto é propriedade da família dos Reis. O chefe da polícia levantou a mão, a sua voz calma. Senhora Carla, está detida por ocultação e confinamento ilegal.
Carla riu histericamente, a sua voz frenética. Eu estava apenas a seguir ordens. Eles obrigaram-me a fazê-lo. Ordens de quem? Perguntou Rui. Deles, apontou ela para o continente, onde o farol ainda piscava na noite. Dos teus próprios pais. Paulo ficou imóvel, o seu rosto pálido. Os oficiais algemaram Carla e levaram-na para o carro. Ela continuou a gritar, eles não vão deixar que te safes com isto, Paulo. Eles nunca perdem. Paulo viu-a ir, sem oferecer resposta, simplesmente apertou o seu aperto na mão de Sandra, enquanto Mariana se aninhava perto do peito da sua mãe. Rui aproximou-se, pondo uma mão no ombro do seu amigo. O doutor Fonseca ligou-me logo depois de saíres do escritório. Ele sabia que, mais cedo ou mais tarde, tudo seria exposto. Onde está o Fonseca? Naquele carro. Entregou-se voluntariamente. Disse que tinha guardado silêncio durante demasiado tempo. Paulo assentiu ligeiramente. É suficiente. Um oficial aproximou-se, entregando-lhe o ficheiro. A evidência que o Dr. Fonseca enviou, juntamente com o seu próprio relatório. A chuva continha tudo, a ordem de isolamento de Sandra, registros de transferência de fundos internos, a assinatura de António dos Reis e uma cópia do contrato de seguro falso. A chuva continuava a cair, mas o caos tinha diminuído. Todos estavam em silêncio, ouvindo apenas as ondas a lamberem suavemente o casco no cais. Enquanto a polícia terminava o seu relatório, Paulo olhou para o mar. O farol distante desvaneceu-se lentamente na névoa, deixando apenas um fraco brilho amarelo. Ele virou-se e viu Sandra a pôr o seu casaco em Mariana, oferecendo um sorriso suave. Pela primeira vez em 3 anos, aquele sorriso regressou, frágil mas genuíno. Acreditas? Sussurrou ela. Acreditar em quê? Que finalmente teremos paz. Sim, respondeu Paulo. Porque estás em casa. Os 3 subiram para o barco. Rui despediu-se deles, sussurrando, avancem. Eu trato do resto. Paulo assentiu. O barco afastou-se do cais. O vento do mar soprava frio, mas dentro da cabine, um pequeno calor espalhou-se das mãos fortemente agarradas das 3 pessoas. Mariana sentou-se no meio, a sua cabeça apoiada no ombro da sua mãe. Murmurou, mãe, onde é a nossa casa? Sandra sorriu, as lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto, inconscientemente. Onde há luz, minha filha. O barco cortou as ondas, dirigindo-se para a noite. As luzes da ilha recuaram, deixando apenas um fraco rastro de luz na água, onde o passado estava enterrado e 3 pessoas se encontraram de novo, dirigindo-se silenciosamente para o continente. 3 dias depois, a notícia explodiu em todos os meios de comunicação. Fotos tiradas do cais, de Carla a ser escoltada, manchetes grossas a dominarem as primeiras páginas, Indústrias dos Reis sob investigação por ocultação e falsificação de acidente, escândalo de Santa Helena abala mundo financeiro. As ações das Indústrias dos Reis caíram catastroficamente numa manhã. Os jornais analisaram universalmente os que outrora foram símbolos de reputação e poder, agora representando manipulação e engano. Na Quinta dos Reis, a polícia instalou barreiras temporárias. O Sr. António e a Dona Maria foram citados urgentemente para interrogatório, mas inicialmente negaram todas as acusações, alegando que estavam simplesmente a seguir os procedimentos médicos necessários. Mas quando Rui Santos apresentou os documentos manuscritos, acompanhados de recibos de transferência mensais para o Dr. Fonseca e o pessoal de Santa Helena, todas as negações colapsaram. Diante das câmaras, Paulo parou do lado de fora do tribunal, o seu rosto sombrio. Um repórter perguntou, Senhor dos Reis, considera isto um ato de vingança contra a sua família? Não, respondeu Paulo sucintamente, o seu olhar calmo. Não procuro vingança. Só quero que a verdade seja conhecida. A citação espalhou-se amplamente, aparecendo nas redes sociais, tornando-se um símbolo da jornada de um homem pela justiça contra a estrutura de poder da sua própria família. Sob custódia federal, Carla foi detida para interrogatório. O seu rosto estava emaciado, as suas mãos ainda algemadas. Sob as luzes brancas brilhantes, ela repetiu várias vezes, não é minha culpa. Eu estava apenas a seguir as ordens deles. Ordens de quem? Perguntou o investigador. Da Dona Maria, respondeu ela, engasgada. Ela disse para tratar do assunto em silêncio, para que a imprensa não soubesse. Eles tinham medo de perder acionistas. Eu era apenas a guardiã do segredo. O testemunho de Carla revelou toda a sequência de eventos. No dia seguinte, a polícia confirmou que as ordens de transferência de pacientes se originaram no escritório do presidente do Conselho, o Sr. António. No dia seguinte, durante a audiência,
o Sr. António sofreu repentinamente um problema de saúde e foi levado de urgência para o hospital. Dona Maria foi posta sob prisão domiciliária na sua luxuosa mansão, agora rodeada de polícias e repórteres a vigiarem o portão. Na sala de estar, outrora símbolo de poder, ela sentou-se insensivelmente diante da foto de Sandra, o seu comportamento gelado substituído pelo vazio. A sua mão tremeu ao aproximar-se para tocar na moldura, mas parou a meio caminho. Entretanto, Paulo anunciou que se desfaria de todas as suas ações nas indústrias dos Reis. Já não quer qualquer associação com esse legado, disse ele numa breve conferência de imprensa. Ele estabeleceu a Fundação Refúgio da Aurora, nomeada após o primeiro amanhecer que viu com Sandra e Mariana ao regressar ao continente. O seu objetivo? Ajudar aqueles que foram reprimidos, ocultados ou manipulados por organizações poderosas e instalações médicas. No mesmo dia, Sandra começou a terapia psicológica. As memórias desvanecidas tornaram-se lentamente mais claras, a manhã do acidente, o som do carro a aproximar-se, a voz fria de Dona Maria no hospital. Mas, no entanto, ela não tinha ressentimento. Só quero continuar a viver, disse ela ao seu terapeuta. Pela minha filha. Mariana regressou à escola. Aos poucos, estava a tornar-se mais feliz, ainda levando o velho ursinho de peluche, um símbolo do tempo que esteve sem a sua mãe. Agora, todas as manhãs, Sandra levava-a pessoalmente à aula. Uma tarde, Sandra visitou Ana, que ainda trabalhava na velha casa do Monte do Sobreiro. A cozinha ainda cheirava a chá quente, ainda tinha as cortinas cor de creme que ela tinha cozido. Menina. Ana ficou sem palavras quando viu Sandra. Abraçaram-se com força, as lágrimas e os sorrisos misturaram-se. Sempre acreditei que nunca te foste embora de verdade, sussurrou Ana. Graças a ti, temos este dia, disse Sandra, segurando suavemente a sua mão. Naquela noite, a polícia anunciou os resultados finais da investigação. O acidente, de anos atrás, foi intencionalmente encenado para eliminar um indivíduo percebido como uma ameaça à imagem da corporação. Todos os envolvidos, desde gerentes de projeto, pessoal financeiro, até à equipa médica de Santa Helena, foram processados. Ao mesmo tempo, uma carta foi enviada para a casa de Paulo. Sem nome de remetente, apenas uma linha escrita à mão e trêmula. Paulo, por favor, permite-me uma oportunidade para ver a tua filha uma última vez. Mãe. Paulo leu-a, permanecendo em silêncio durante muito tempo. Vais vê-la? Perguntou Sandra. Ele simplesmente negou com a cabeça. Depois, escreveu num pequeno cartão: obrigado por me dares a vida. O cartão foi devolvido sem qualquer mensagem adicional. Uma noite, Mariana sentou-se no sofá, perguntando suavemente: Mãe, a avó está triste. Sandra sorriu, acariciando a sua cabeça. Talvez. Mas a tristeza também é o começo da mudança. A menina pensou por um momento, depois disse: espero que ela saiba que ainda estás viva. Ela saberá, respondeu Sandra. Tarde nessa noite, Paulo estava junto à janela, a olhar para o mar. As luzes da cidade refletiam-se na água, pescando como inúmeros espelhos partidos. As memórias escuras tinham recuado, mas o seu eco permaneceu, como o som incessante das ondas. Na sua secretária, o velho ficheiro ainda jazia. Paulo abriu-o pela última vez, revendo rapidamente as páginas. Depois, fechando-o, colocou-o numa gaveta, trancando-a com a pequena chave que Carla outrora tinha pregado na parede. Passou um ano desde que a ilha de Santa Helena foi reaberta. A família dos Reis, agora apenas os três, vivia pacificamente numa pequena casa na costa do Alentejo. A casa era pintada de branco, com um telhado de madeira azul, as suas janelas davam para o nascer do sol. Todas as manhãs, Paulo conduzia a velha UMM para levar Mariana à escola, enquanto Sandra preparava o pequeno almoço com música suave a tocar por toda a cozinha. A vida era simples, mas completa, feliz. Sem grandes portões, sem criados, sem prestígio nem ações na bolsa. Apenas risos misturados com o cheiro de bolos e maresia. Paulo já não era o herdeiro dos Reis. Agora era o fundador da Fundação Refúgio da Aurora, uma organização estabelecida para ajudar aqueles que tinham sido vítimas do poder ou mantidos em silêncio. Sob a orientação de Sandra, a fundação cresceu rapidamente. Muitas famílias separadas foram reunidas, e muitos que tinham enfrentado abuso de poder encontraram proteção. A imprensa chamou-lhe o homem que devolveu a luz à sua própria escuridão. As manhãs no Alentejo eram sempre suaves. Mariana, com uma camisola azul e uma mochila ligeiramente torta, correu para a varanda. Pai, despacha-te. Vou chegar tarde. Paulo riu-se, agarrando na sanduíche que Sandra tinha preparado, atirando-lhe ligeiramente. Se não a comeres, eu como. E ela riu-se, abraçando o seu pai.
A caminho da escola, Mariana contou-lhe sobre a aula de terapia de arte a que tinha acabado de assistir. A professora disse-me para desenhar o que me faz sentir mais segura. O que desenhaste? Uma casa com luzes brilhantes, disse a menina, a sua voz a baixar ligeiramente. Há 3 pessoas paradas junto à janela na imagem, e a luz está a brilhar. Chamei-lhe a Casa da Luz. Paulo olhou para o mar, assentindo, a sua voz profunda. Porque encontramos a nossa luz. Sandra passava a maior parte do seu tempo no escritório da fundação. As paredes estavam cobertas com fotos das famílias que tinham ajudado. Ela instruiu o novo pessoal, falando dos valores que tinha passado uma vida inteira a aprender. Ninguém deve ser silenciado só porque outra pessoa tem o poder de falar por eles. Ao passar pelo balcão de candidaturas, ela parou em frente a uma pequena foto, uma foto dela mesma tirada no primeiro dia em que a fundação abriu. Nos seus olhos, o sorriso de então era hesitante, mas agora, a cada dia que passava, ela aprendia a sorrir genuinamente. À noite, jantavam na varanda. As ondas murmuravam, o cheiro de bolos misturava-se com o aroma a pinho. Mariana partilhava histórias da escola, Sandra brincava e Paulo ouvia, ocasionalmente explodindo em risos. Já não existia o pesado silêncio dos velhos anos, apenas o simples calor da família. Quero aprender a pintar o oceano, disse Mariana, os seus olhos brilhantes. Mas não sei por onde começar. Sandra pousou uma mão no seu ombro. Começa onde te sentires mais em paz. Esse será o teu oceano. Paulo olhou para a sua esposa e filha, um sorriso suave a cruzar-lhe o rosto. Um dia, em março, um jornal local veio entrevistá-lo sobre a fundação. O jovem repórter perguntou: alguma vez considerou perdoar os seus pais? Paulo refletiu durante um longo momento e respondeu lentamente: o perdão não significa esquecer. Significa apenas que não permitimos que o passado defina o presente. Todos devem assumir a responsabilidade pela luz para a qual escolhem caminhar. A citação foi publicada na íntegra, espalhando-se pelos jornais, tornando-se um lembrete para aqueles que tinham sido magoados de que, por vezes, a compaixão é a forma mais forte de vencer o ódio. Naquela tarde, Sandra recebeu um envelope sem nome de remetente. Dentro, havia um pedaço de papel bem dobrado. Letra familiar: se houver outra vida, espero ser uma pessoa mais amável. Mãe. Sandra ficou imóvel junto à janela, o vento do mar a revolver-lhe o cabelo. Após um momento, pegou num isqueiro e queimou o papel. As cinzas desviaram-se para fora, a luz da tarde a banhar o seu rosto pacífico. Mariana correu para ela, envolvendo os braços à volta da sua mãe. Acho que a avó está a pedir perdão com o vento. Sandra inclinou-se, tocando no nariz da sua filha. Talvez seja assim. Uma semana depois, regressaram à ilha de Santa Helena. O antigo centro de confinamento tinha sido completamente transformado. O edifício branco foi repintado, o jardim cheio de margaridas amarelas. Um novo sinal estava junto à porta: Refúgio da Aurora, onde a luz se encontra. A inauguração foi simples, mas sincera. Paulo parou na plataforma com Sandra e Mariana ao seu lado. Diante deles, estavam pessoas que tinham experimentado uma dor semelhante, agora regressando aqui para um novo começo. No passado, disse Paulo, este lugar era escuridão. Mas hoje, é a prova de que a luz existe sempre, se alguém for corajoso o suficiente para a procurar. Todos aplaudiram. Mariana cortou a fita para a inauguração, o seu sorriso radiante à luz do sol. Sandra inclinou-se, sussurrando: nunca pensei que voltaria aqui sem medo. Mas é porque já não estás sozinha, respondeu Paulo. Após a cerimónia, os 3 passearam pelo jardim atrás do centro. Os velhos quartos eram agora salas de aula, salas de terapia e áreas de vida comunitária para crianças. Na parede perto da saída, Mariana viu um grande mural que os voluntários tinham pintado, a Casa da Luz, exatamente como o que ela tinha desenhado na sua aula de arte. Ela olhou para os seus pais, radiante. Olhem, mãe e pai, eu desenhei corretamente. Paulo inclinou-se, abraçando a sua filha. Porque vês sempre o que os adultos esqueceram. Sandra observou em silêncio o seu marido e filha, o sol da tarde a iluminar os seus rostos. Ninguém falou de ódio ou perda nunca mais. Tudo se assentou, dando lugar a uma sensação de completa serenidade. E naquela noite, eles ficaram na ilha. Ao cair da noite, a luz do novo centro brilhou sobre o mar, quente e brilhante como um farol guia. E uma brisa suave soprou pela varanda, trazendo o cheiro doce dos pastéis de nata que Mariana estava a cozer na cozinha. Paulo sentou-se na varanda, a olhar para o mar. Sabes, disse ele suavemente a Sandra, sempre que vejo aquela luz, lembro-me da noite em que te encontrei através da janela. Sandra pousou a mão sobre a dele, apertando ligeiramente.
Desta vez, encontraste-me não na escuridão, mas na luz que tu mesmo criaste. Ela apoiou a cabeça no seu ombro. Dentro de casa, Mariana riu-se tolamente enquanto os pastéis terminavam de cozer, a sua risada a ressoar na varanda. E essa é a história para adormecer de hoje. Uma longa jornada para a família dos reis, desde as sombras do engano, da dor e da perda, até encontrarem a luz do amor, do perdão e da paz. Como te sentes depois de ouvir esta história? Que personagem te causou a maior impressão? Paulo, o que se atreveu a enfrentar a verdade. Sandra, a que regressou da escuridão com um coração ainda quente. Ou a pequena Mariana, a que devolveu a luz a toda a família. Não hesites em partilhar os teus pensamentos e deixar um comentário abaixo. Estou ansioso por saber que momento da história tocou mais o teu coração. E quem sabe, a tua resposta poderá inspirar a próxima história.